Olá, senhores. Então, se vocês sobreviveram a isso aqui, a essa vozinha enjoada, significa que vocês viram o primeiro vídeo falando sobre por que eu vou estudar para OAB. Significa que vocês viram o segundo vídeo da matéria mais importante, em minha opinião, que é ética. E significa que vocês estão prontos para o terceiro vídeo. Nesse, a gente só vai falar dos artigos 6º mesmo, 7º, aí o 7A e 7B. Porque aí a gente está na parte de direitos do advogado e vocês vão ver, os direitos são muito extensos. Os direitos, como as infrações, são bastante cobrados. E tem muita coisa que a gente vai conseguir relacionar no nosso estudo. Dessa vez não vou enrolar 2 minutos, 40 segundos já deu. Então, vamos lá começar. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Respondendo questões, eu vi uma questão que dizia que fulano de tal, advogado, no seu primeiro dia, ele se espantou por ver que o membro do MP e o magistrado se sentavam em um lugar um pouco mais alto, e esse lugar era vedado que os advogados atravessassem para mostrar a hierarquia entre membros do Ministério Público, magistrados e advogados que estariam sempre abaixo. Uma questão dessa é uma questão para vocês marcarem errado, não existe hierarquia, e do mesmo jeito que se o juiz, se o membro do MP, ele pode atravessar determinado... Não me lembro como é o nome do bagulho. Cancelas. As cancelas que o juiz puder ir, onde o juiz puder ir, o advogado também vai poder. Esqueçam-se dos servidores que proíbem esse tipo de coisa, porque, na verdade, eles estão indo contra as leis. Por exemplo, eu tenho o trabalho com um juiz muito legal aí, puxar um saquinho do chefe. Não que ele vá ver esse vídeo mais, né? Vai que... Tava silencioso que só aqui, já passou 2 carros nesses 2 minutos. Tipo, que ele, qualquer advogado, em qualquer horário que ele aparecer, o juiz estando lá, ele atende, ele não faz nenhuma proibição. É claro que tem os requisitos da própria organização, se ele está atendendo o outro que aguarde, né? Mas aqui ele mantém esse código de ética perfeitamente. E olha que isso tudo eu vi só em um mês de trabalho. O cara é bom. Mas bem, parágrafo único do artigo 6º. As autoridades, os servidores e serventuários da justiça devem conceder ao advogado, no exercício da profissão, tratamento com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Esse daqui é autoexplicativo, correto? Vamos passar para o seguinte. São direitos do advogado. O primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Aqui a gente vê uma coisa. A OAB, assim como o exame unificado da OAB, ela tem validade em todo o território. O que significa? Minha OAB, a princípio, ela vai ter registro em Sergipe. Mas se eu quiser advogar na Bahia, em Pernambuco, no Amazonas, no Acre, eu não vou ter nenhuma vedação. Existe, claro, a exigência de uma complementar, que eu vou ter que contribuir com outro conselho seccional se eu exercer mais de 5 causas, mas isso não é uma causa de nulidade. Eu posso até ter alguma penalidade por não inscrever a minha complementar, mas a minha advocacia não vai estar manchada por causa do seu caráter nacional, certo? 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, escritório do advogado, claro, bem como de seus instrumentos de trabalho. Aí você entenda os livros, o notebook, as canetas, todos os instrumentos de trabalho do advogado, a sua correspondência escrita, eletrônica, mais comum, zap, né? Telefônica, telemática, desde que relativos ao exercício da profissão. Inclusive, essa inviolabilidade ela não pode ser violada, salvo se quem estiver cometendo o crime seja o advogado. Michael, mas e se o cliente estiver cometendo o crime? Olha, é até natural que em alguns casos o cliente seja cometedor de um crime, até porque todo mundo tem direito de defesa, independente de qualquer coisa. E isso não dá o direito, de forma nenhuma, de ser feita uma busca e apreensão, por exemplo, para apreender materiais do escritório, para apreender o celular do advogado, como a gente viu em casos recentes, mas isso é uma ilegalidade tremenda, né? Em contrapartida, se o advogado for investigado, ele sim vai poder ter seus bens, seus instrumentos de trabalho para apreendidos, mas isso vai ser relativo a ele. Se lá tiverem materiais referentes a, sei lá, um homicídio que algum dos clientes do advogado cometeu e esse cliente não estiver sendo investigado junto com o advogado, nada pode ser feito porque o sigilo ainda vai abranger esses instrumentos, mesmo que o advogado seja investigado, certo? 3. Comunicar-se com seus clientes.
pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. A ideia de incomunicabilidade meio que caiu por terra com a Constituição de 88, né? Mas, mesmo que isso possa servir numa questão de dizer que fulano de tal está incomunicável, ainda assim o advogado vai ter direito. Mesmo sem procuração, porque muitas vezes o advogado ele vai ser constituído depois do processo e às vezes depois da prisão em flagrante, depois da prisão preventiva. Então, sim, é até para fazer a procuração. Existe um requisito de ter procuração para acompanhar o cliente em assembleias e reuniões. Isso daqui é mais explorado mais para frente, mas pense nisso. Sempre o pessoal é reservadamente. Delegacias, fóruns e outros ambientes, inclusive é recomendado, é obrigatório, que se tenha uma sala para que o advogado se encontre com o seu cliente. Presídios também. 4. Ter a presença da OAB. Notem, esse 4 aqui é um que vai ganhar um grifo. É o que eu acho mais interessante desses 4 primeiros. A inviolabilidade também merece o seu grifo, mas... também merece ser grifada, mas esse 4 eu acho mais importante ainda. São 2 situações aqui. Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivos ligados ao exercício da advocacia para lavratura do respectivo auto, o auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa asseccional. É isso. Como eu disse, são 2 casos. Primeiro é o que está mais nítido. Se o advogado, por um motivo da profissão, não sei, ele desacatou um juiz, ele estava junto com o cliente tentando esconder provas, ele vai ser preso em flagrante, ele pode e deve ser preso em flagrante, mas ele vai ter que ter o auto lavrado na presença de representante da OAB. Vixe, estou todo travado. Entretanto, notem que a prisão em si vai ser exercida normalmente. Não tem condições, muitas vezes, de que a autoridade policial vê o crime acontecendo, né? E ligar para um representante da OAB. Peraí, tô pegando um Uber, já chego. Não faz a prisão agora, não. Não, vai fazer a prisão e a lavratura do auto vai ser junto com o representante. Se um advogado, por exemplo, está num bar, nada relacionado com sua profissão acontece, e ele bebe demais, briga, agride o dono do bar, ele vai poder ser preso? Vai, sem problema nenhum, prisão em flagrante do mesmo jeito. Mas aí, nesse caso, ele não vai depender da presença de representante nenhum. No final, vai ser lavrado o flagrante e vai ser enviado uma comunicaçãozinha à OAB para verificar se foi o caso, por exemplo, de suspender, de cancelar o registro, alguma coisa assim, a depender da situação, e até para a OAB ficar ciente e perceber que essa prisão não está sendo arbitrária, né? Mas como não é um motivo ligado à profissão, já se tem uma flexibilidade maior, vamos dizer assim. O 4 tem direta relação com o 5, diz que, no caso de antes de transitar em julgada a sentença, o advogado ele tem direito de não ser recolhido do preso, senão em sala de estado maior. Se não tiver sala de estado maior, a prisão deve ser domiciliar. Notem, antes de transitar em julgada a sentença. E depois? Não, depois ele vai ser preso junto com os presos comuns e divirta-se, né? Claro que tem o requisito de, salvo engano, na LEP, tem que a prisão diferenciada para quem tem diploma superior, né? Mas isso daí são outros 300. Nem cai LEP, ou será que cai? Bom, ingressar livremente, é aquilo que eu falei das cancelas, né? Ingressar livremente. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Como eu disse, se o magistrado pode, por a ideia de isonomia, ele vai poder também, o advogado. B, a linha B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, esses daqui são os cartórios extrajudiciais, né? E no caso das delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença dos seus titulares. Por exemplo, se o delegado não está, se o diretor da prisão não está, ele vai poder entrar normalmente. Agora, nas salas de audiência, secretaria, blá, 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 dentro do horário do expediente. Agora, na delegacia não tem expediente, né? Na hora que o advogado precisar e acabou, ele pode entrar. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público. Serviço público. Onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício de sua atividade. Ele não pode sair entrando para resolver os problemas da vida dele, né? Dentro do expediente ou fora dele. E ser atendido, desde que se presente qualquer servidor ou empregado. Ser atendido sem ter ninguém lá é meio difícil, né? Concordam? E a última, a linha D.
em qualquer assembleia ou reunião que participe ou que possa participar do seu cliente ou perante o qual deve comparecer, desde que com procuração com poderes especiais. Opa, certo? É a única hipótese, os outros independem de procuração. Permanecer, seja sentado, seja em pé. Já vi sim casos do advogado que, por algum motivo, seja motivo de saúde ou porque está apressado, não sei, querer ficar em pé, isso daí ele pode. E retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença, ele não precisa pedir permissão. É comum, é da boa educação que você, como advogada, né, fale que irá se retirar. Até em alguns casos é bem interessante, né, que você exponha os motivos, mas saiba que obrigação legal um advogado não tem de fazer isso. Ele pode simplesmente levantar-se e sair. Normal. O 9 vetado. O vetado não, ADIM, né? 10. Usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária. Note que esse pela ordem, no caso, o advogado ele vai ter um momento dele falar, a depender do rito processual, mas pela ordem, por exemplo, a oitiva de uma testemunha e o juiz se equivocou em alguma coisa, ou alguma coisa foi dita pelo juiz e o advogado não concorda. Eu já vi num exemplo de uma questão que o juiz, ele critica a atuação do advogado. Nesse caso, o advogado pode dizer, doutor, pela ordem, não, eu não pedi tutela antecipada porque acredito que não tem perigo em mora na demanda. Pronto, o advogado esclarece de modo sumário, rápido, o equívoco, esclarece a dúvida, ou então ele vai replicar essa acusação. Dúvida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que lhe influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe for infligida. O advogado pode a qualquer momento dizer, não é a vez dele falar, não tem problema, eu vou lá, falo 3 palavrinhas e pronto, retoma o curso normal da audiência, se for o caso, né? 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Autoexplicativo também, né? Falar, de novo, de que forma? Ou sentado ou em pé. Esse 10 aqui eu vou mandar uma canetinha aqui, que ele é interessante também. Bom lembrar. Falar sentado em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Tranquilo? Bem tranquilo, né? 13 foi modificado recentemente, 2019. Então, esse daqui, por si só pelo ano da lei, né? A gente já merece uma canetinha. Examinar em qualquer órgão dos poderes legislativo, judiciário ou da administração pública, que é a administração pública executiva, né? Em geral, autos de processos findos, que, por exemplo, pode ser que ele queira examinar um processo findo para embasar uma tese ou para tentar uma ação rescisória, pouco importa, ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar o apontamento. Note que no processo de segredo de justiça, como o próprio nome dela diz, ele é segredo, né? Se o advogado tiver procuração, é claro que ele vai atuar livremente e pode ser que o juiz despache, inclusive, para que ele possa tomar nota de uma sentença, por exemplo, do dispositivo de uma sentença que ele precisa por algum motivo, certo? 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, por exemplo, a autoridade policial, o delegado, né? Podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Pode tirar uma fotinha do inquérito? Claro que pode. Só que, por exemplo, o inquérito ele é sigiloso e vários atos que estão sendo tratados no inquérito, por vezes, eles ainda vão estar em andamento. Esses atos vão ter esse o acesso restringido, mas todo ato que já tiver lá documentado, foi encerrada ontem uma oitiva de testemunhas, foi encerrado uma interceptação telefônica. O advogado hoje pode acessar? Pode. Se ele já foi encerrado, se já está tudo documentado, ele vai poder acessar livremente, certo? Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelo prazo legais. Aqui eles deixam em aberto o prazo, né? Porque existem casos, por exemplo, que o advogado não é o advogado no processo, e aqui inclui-se isso, que o advogado não tem procuração, não precisa ser o advogado do processo, e aí ele vai poder retirar. Não, se tiver um prazo legal para o advogado, ele pode retirar, é chamado da carga xerox, né? A gente ouvi isso muito no fórum, que ele retira por 2 horinhas, tira sua xerox, tira suas cópias, faz seus apontamentos, ou mesmo no cartório, quando tiver um prazo mais curto, alguma coisa assim, né?
vai poder analisar livremente. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. É aquilo. Se tiver algum prazo pendente, vamos ver como é que se encaixa a lei, o que a lei diz sobre isso. Agora, se o processo já foi encerrado, não tem problema ele retirar pelos 10 dias. Note, é claro que ele não pode retirar e levar, né? Ele tem que trazer e depois desses 10 dias ele pode ter, inclusive, penalidade se não devolver. Todo prazo tem tendência a cair, por isso que eu marquei isso. Ser publicamente desagravado. Quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. O desagravo, não me lembro se é nesse artigo ou se é mais para baixo, eu acho que é nesse artigo, no parágrafo, ele é um ato que é feito pelo Conselho Seccional. Eu não vou explicar ele agora, porque o próprio estatuto, ele não explica também o que é desagravo, mas entendam que quando um advogado é ofendido por ser advogado, não por ser pessoa, né, claro, ele vai ter direito de ele ou outra pessoa requerer que a OAB ou o Conselho Seccional repudie esse ato. Ser publicamente desagravado. Usar os símbolos privativos da profissão. A medicina tem um caduceu, né? Aquela cajado, para mim é um cajado, com 2 cobrinhas. A advocacia vai ter a balança, vai ter... Vou até me exibir um pouco. Vai ter a deusa da justiça, né? Vai ter o próprio nome de advogado, os símbolos da OAB, né? E esses símbolos são privativos do advogado. Uma empresa não pode usar o símbolo da balança se não for uma associação de advogados. 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou ainda solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Existem sim situações que o advogado vai poder se manifestar sobre algo que foi apresentado para ele em sigilo, defesa da vida, defesa da honra, defesa própria. Ele vai poder fazer isso, mas sem motivo justificado, ele não pode, ele deve recusar-se a depor como testemunha, ele deve se abster de dizer qualquer coisa. Mas o próprio constituinte está pedindo. Não, mas ele tem dever de preservar o sigilo profissional, entendeu? 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos aqui é quando a autoridade que deva presidir o ato não tenha aparecido. Por exemplo, eu estou para uma audiência de conciliação. O conciliador não chegou. 30 minutos se passaram, posso ir embora, eu vou comunicar ao juiz, eu vou dizer, fui embora, porque o pregão, minha audiência era a primeira, o pregão era para ser feito 9 horas, são 10h30 agora, estou indo embora. Pronto, sem problema nenhum, ele não vai ter revelia nem nada do tipo. Mas um assunto é diferente, porque a audiência é de 10 horas, a primeira audiência de 9 atrasou, e agora horas são 10h50. Eu posso ficar? São 2 horas, eu posso ficar? Não, eu tenho que ficar, porque no caso, fazer o que é a vida, né? Às vezes acontecem problemas e às vezes essas audiências perduram por mais tempo, e a pauta é marcada com 20 minutos, né, de diferença uma audiência para outra, então é uma coisa que o advogado vai ter que aprender a administrar. 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva lei. Podendo, não quer dizer que vai ser, como eu posso dizer, que esses pedidos vão ser acatados. Por exemplo, no curso de um inquérito, uma testemunha está sendo inquirida. O advogado pode formular quesitos? Pode. O delegado vai fazer? Tem a obrigação de fazer? Não, porque o inquérito é discricionário, mas ele vai ter o direito de fazer, isso ele não pode ser impedido, né? Apresentar quesitos, e o B foi vetado, que legal. Razões quesitos. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. Vamos ver o que é o 15, não entendi. Ter vista... tá. Eu acho que é no caso referente dos clientes investigados. Não entendi, achei meio confuso essa parte. Tá. Aqui tá embaixo, tô tentando me adiantar. Não se aplica os 15 e o 16. Retirar os autos por 10 dias de processo findo, ter vista dos processos judiciais em cartório ou retirá-los.
Aos processos em regime de segredo de justiça, isso já tinha sido falado, né? Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, isso é autoexplicativo, né? Existe, sei lá, nos autos um mapa que está discutindo se ele é original ou não. Ele está nos autos, ele tem que estar nos autos, mas se perder, como é que eu resolvo o processo? Não resolvo mais, né? Ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos em cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Para negar o direito do advogado, né? Ele tem que ser motivado. Proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Se ele tinha 10 dias para devolver, ele devolveu no 15º dia, não teve prejuízo, ele não foi intimado para devolver, então ele vai poder pegar de novo, tudo bem. Agora, se ele foi intimado, na hora que ele devolver, ele não vai ter mais acesso. Isso se aplica até em autos físicos, claro, né? Para o advogado da parte, que ele acaba perdendo seus direitos também, né? Por devolver os autos fora do prazo legal. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, desacato constitui puníveis qualquer manifestação. É a imunidade que a gente já falou no vídeo anterior, né? Mas ela não é absoluta, inclusive eu tinha citado a ideia de desacato, e ele também não pode incorrer em excessos, senão vai constituir crime, a depender da situação, ou responder a sanções disciplinares. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo da profissão. Por outros motivos, ele pode ser preso como? Só existem 2 jeitos de ser preso no Brasil, na verdade, né? Ou flagrante, ou então por ordem fundamentada de juízo. Em caso de crime inafiançável, blá blá blá. Beleza, isso daqui é besteira, né? Preso por motivo da profissão, crime inafiançável. No caso, o exemplo que eu tinha dado anteriormente saiu perfeitamente, que nesse caso da agressão no bar, a agressão não é crime inafiançável, mas não é no exercício da profissão, então tudo bem. Agora, se ele está cometendo um crime hediondo, está usando do seu escritório para vender droga junto com, sei lá, algum cliente, alguma coisa assim, aí ele vai poder ser preso porque é um crime inafiançável. Parágrafo 4º. O PJ, o Poder Judiciário e o Executivo devem instalar em todos. Lembra que eu disse que o advogado tem direito de acessar basicamente todos os lugares? Então, nesses lugares devem ter acesso. Eu já vi questão cobrando a literalidade desse dispositivo. O Poder Judiciário e o Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias, presídios, salas especiais permanentes para uso dos advogados com o uso assegurado à OAB. Quebrei aqui um pouco por causa que esse controle foi revogado, vamos dizer assim, declarado inconstitucional, né? Parágrafo 5º. No caso de ofensa inscrito na OAB, o exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. No caso de ofensa simples e fácil também é altamente explicativo, né? 6º. Presentes. Lembra da ideia de inviolabilidade que eu já tinha explorado? Esse parágrafo, ele só complementa. A gente grifou antes, mas vamos grifar agora novamente, tudo bem? Presente os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade, de que trata o inciso 2º, lá no início, né? Em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão. Notem esse trechinho aqui do final. Específico e pormenorizado. Ele não vai dizer, realize busca e apreensão no escritório de tal, verificando os objetos de tal crime. Não, ele vai dizer, realize busca e apreensão nos documentos, visando encontrar provas da materialidade e autoria de crime tal e tal cometido por fulano em conjunto com o advogado cicrano. Pronto, entendeu? A ser cumprido na presença de representante do OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização de documentos, mídias e objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como de demais instrumentos de trabalho de informações sobre clientes. Lembrar que se o cliente está sendo investigado junto, formalmente, com o advogado, tudo bem. Mas ele estava envolvido também, mas a gente não sabia. Foi aí que fechamos. Se você não sabia, então você não podia pegar as coisas do advogado. Depois de descoberto o envolvimento do cliente, aí sim, você pode voltar lá e pegar todos os materiais relativos ao cliente. A ressalva do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coatores na prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Tranquilo, né? Nos autos
sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos decretados ao inciso 14. Tranquilo, né? É o direito de acompanhar o cliente. Vamos ver o 14 aqui. Ah, não. Examinar em qualquer instituição, blá. É aquilo que os autos do inquérito, o inquérito, por exemplo, né? Eles são sigilosos. Cadê? Onde a gente tava? 14, pronto. O advogado, pronto. Parágrafo 11. Tá vendo como é grande? Acho que eu vou demorar o triplo do tempo para fazer esse que o outro, né? No caso do previsto no inciso 14, a autoridade poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados. Aquilo que eu já tinha falado, né? O que tiver documentado, beleza. Mas agora, tem um pedido no inquérito de interceptação telefônica. O advogado pode ter acesso a ele? Óbvio que não. Senão ele vai dizer, fulano, envia carta, viu? Não liga mais pra ninguém. Nunca mais, inclusive. Então, essa diligência ia ser inócua se o advogado tivesse acesso, né? Faz nem sentido. A inobservância aos direitos estabelecidos no artigo 14, fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houver a retirada de peças já incluídos no caderno investigativo, uma prova já foi documentada. A diligência encerrou. Não pode retirar, né? Implicará responsabilidade, tanto criminal quanto funcional, por abuso de autoridade do responsável que impedir. Vou botar aqui, pá. O acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo de requerer o acesso. Ou seja, o advogado viu que está faltando uma peça. Ele sabe que o flagrante já foi registrado, ele sabe que a interceptação telefônica já foi negócio. Ele pode requerer a responsabilização e ele pode, ao mesmo tempo, pedir, eu preciso isso de acesso para formular a minha defesa, a interceptação. E aí ele pode pegar, sem problema nenhum. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput aplica-se integralmente a processos e procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 10 e 11 deste artigo. Tranquilo, né? Deixa eu só beber uma água. Fala muito. Tem que me acostumar a falar um pouco mais baixo, aproveitar que o negócio aqui, ele tá gravando bem, né? Direitos da advogada. Da advogada. Inciso 1, gestante. Inciso 2, lactante ou adotante, ou que der à luz, né? Inciso 3, gestante, lactante ou adotante. Adotante ou que der à luz. Note que aqui, né, não é a advogada em si. Pode ser o advogado também. A adotante antes se inclui. Não sei por que colocaram da advogada, né? Mas, bom, 2016, o pessoal ainda tá com as mentalidades um pouco arcaicos. Críticas, farpas. Beleza. São direitos da advogada. Gestante. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Já vi questão cobrando na literalidade qualquer desses direitos aqui. Eu acho que o que mais você tem que lembrar é que adotante é advogado e advogada, isso daí não tem problema, né? Mas tem o gestante, lactante, né? Só vai ser advogada mesmo. Lactante. Reserva... raio-x e reserva de vaga em garagem dos postos dos tribunais. Lactante, adotante ou aqui deu à luz, acesso à creche, onde houver, ou a um local adequado para atendimento das necessidades do bebê. Pode ser, por exemplo, que exista uma sala que só os funcionários usam. Nesse caso, a sala vai ser dada acesso para que ela possa, sei lá, trocar o seu bebê, amamentar, alguma coisa do gênero. Terceiro, gestante, lactante ou adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Teve recentemente aqui no fórum de Carira, uma advogada que ela estava grávida, eu falo recentemente, mas já faz mais de ano, o menino já está até grande. Que ela estava grávida, e naturalmente todas as audiências dela eram as primeiras audiências do dia, né? A gente sabia, a comprovação dela era in loco, né? Dava pra ver uma bela barriga, e aí a gente adiantava as audiências até pra garantir esse direito. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, as suspensões dos prazos. Mas aqui notem, todos os outros, eles não têm exceção. Aqui tem. Quando for a única patrona da causa, desde que haja notificado. Porque a suspensão dos prazos, em regra, vai ser um prejuízo para a parte, que o processo vai ser mais moroso, e quando for a única patrona da causa. Não tem razão para você atrasar um processo se existem 10 advogados e uma das advogadas ficou grávida. Não faz nem sentido, né? Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. Aí aqui a gente tem uma série de coisas que tem prazo em outras leis. Eu acho que aqui a gente não tem muita preocupação. Vou ler eles e vocês vão ver. O direito concedido no inciso 2 e 3
Deste artigo, o advogado adotante ou que der à luz serão concedidos no prazo previsto na CLT. O direito previsto no inciso 4º, advogado adotante ou que der à luz, será o prazo previsto no CPC. Aí a gente pode pensar nele daqui quando a gente estiver estudando CPC. E aí o artigo 7b, que é aqui que a gente termina, depois a gente vai falar da inscrição da nossa amada carteirinha da OAB. Constitui crime mesmo, hein? Não é contravenção, não é infração ética, não é nada. É crime violar qualquer prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 7º dessa lei. Ou seja, 2, 3, 4 e 5. Estava esquecendo 5 também. Vamos lá rever quais. Artigo 7º, gigantesco, e são logo os primeiros. Se eu não me engano, o 2 é de sigilo. A inviolabilidade, aliás. A comunicação. 2, 3, 4, a presença de representante na OAB ou a comunicação e não ser recolhido preso antes de sentença transitória, se não em sala de estado maior ou prisão domiciliar nesse caso, né? Esses 5 são crimes a violar. Os outros violar vai ser uma infração ética, beleza? Cadê? Vamos ver. E eu acho que esse daqui foi o último. Isso. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Com isso a gente termina mais um vídeo. Não esqueçam do like, de curtir, de te aumentar e de se inscrever no canal. Falou, valeu. Vejam o próximo vídeo.